assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, todos que estão aqui no culto presencial e todos aqueles que estão conosco no culto online. Amém? Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que devemos guardar o coração. Nos ensina que o nosso coração deve estar transbordando de Deus, transbordando da palavra de Deus. E também a palavra nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mais do que nunca, precisamos encher, deixar transbordar o nosso coração, transbordar de Deus, da sua palavra, lembrando sempre que o Senhor é o Senhor Criador, o Senhor é aquele que nos criou, aquele que nos conhece, e eu gosto de dizer que não nos conhece somente como Criador, mas nos conhece como aquele que se fez carne e habitou entre nós. É maravilhoso saber disso, porque isso é uma realidade que ocorre em cada vida que está em Cristo. Cada vida que está em Cristo não tem nenhuma determinação de estar imune às dificuldades, às lutas, às enfermidades, às incompreensões. Mas nós temos a garantia da presença do Senhor. Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. Ele luta as nossas lutas. Irmãos, há alguns anos eu li um livro de Demos Shakarian, fundador da Adonep Internacional, fundou lá nos Estados Unidos. E o livro tem como título, O Povo Mais Feliz da Terra. Aí eu pergunto para você, realmente somos o povo mais feliz da terra? Então a gente precisa demonstrar essa felicidade, essa alegria, essa paz, né? Alegria que somente o Senhor pode nos dar. E é muito bom porque eu olho aqui e vejo irmãos que não estavam podendo vir, né? Irmã Gorete, alguns de férias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que, sem dúvida alguma, nós estamos aqui porque o Senhor tem operado. Ele tem muito mais para fazer em nossa vida. Gálatas capítulo 3, apenas os versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém? Recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Tudo tem que ser por fé. Tudo que se refere a Deus, tudo que se refere ao Senhor Jesus, precisa ser por fé. É o próprio Senhor que nos diz: tende fé em Deus. É a palavra que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós escrevemos uma carta para alguém quando existe pelo menos um motivo, existe uma razão. Podem existir várias razões. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez uma carta aos Gálatas, à igreja, não é, na Galácia. E os membros daquela igreja, eles tinham o conhecimento da palavra, eles eram ensinados, eles foram ensinados, eles continuavam sendo ensinados, mas surgiram alguns falsos profetas. E esses falsos profetas começaram a pregar um evangelho sem fundamento,
com uma fingida motivação. E os crentes, apesar de terem o conhecimento doutrinário, começaram a se deixar levar por aquela palavra. Irmãos, isso continua acontecendo em nossos dias. Chega alguém, é uma voz diferente, é um momento diferente, muitas vezes em um lugar diferente, traz uma palavra que ela não se encaixa com aquilo que o Senhor está nos dizendo, que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos ensinado, e aí começam a surgir dúvidas. Sabe, irmãos, diante disso, diante do que estava acontecendo, Paulo exortou a igreja e mostrou a necessidade da igreja se manter na palavra, voltar à doutrina. Meus amados irmãos, todos os cultos, não tem um culto que eu não diga para você a necessidade de meditar, de estudar, de guardar essa palavra no coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, no dia a dia, são tantas as lutas, são inúmeras as batalhas espirituais, e quantas vezes não conseguimos discernir que aquilo que estamos passando verdadeiramente é uma batalha espiritual, é uma batalha atrás da outra. Mas é importante sempre lembrar que o Senhor é aquele que nos fortalece. Nós somos fortalecidos na palavra. É o Espírito Santo que nos faz lembrar aquilo que aprendemos. É o Espírito de Deus que nos faz lembrar quem somos, a quem servimos e para onde estamos indo. E a presença do Espírito de Deus em nossa vida faz toda a diferença. Precisa fazer toda a diferença. Antes de prosseguir, não esqueça de retirar do seu coração tudo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que entristece, aquilo que traz tristeza, aquilo que fecha o coração. Lá em 1 de Pedro 5,7 está escrito: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre o Senhor, lançar é jogar adiante, jogar de uma distância que não pode mais ir lá e tomar. Mas sabe que muitas vezes nós fazemos isso? Nós apresentamos diante do Senhor. É como se disséssemos assim: Senhor, a partir de agora, o Senhor não tem mais condições de tomar conta disso, então eu vou resolver. Em nome de Jesus, não faça isso, porque todas as vezes que fazemos isso, o resultado não é nada agradável. Meus amados irmãos, eu estava ontem preparando essa palavra, pensando nessa palavra, não é? E eu perguntando assim: por que é tão fácil enganar as ovelhas? Irmãos, é necessário que estejamos com o nosso olhar fixo em Cristo. É necessário que estejamos lembrados de que todas as coisas aqui vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós servimos a um Deus que não faz promessas somente para a eternidade. Nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro, é o único Deus que existe. Ele faz promessas para os dias de hoje, de amanhã, depois e depois. O Deus que nos ensina que devemos apresentar diante dele as nossas necessidades, devemos colocá-las diante dele, devemos apresentar diante do Senhor aquilo que necessitamos. Muito embora ele conheça todas as coisas, mas ele espera que estejamos diante dele. O nosso texto inicia afirmando que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. A sentença era nossa, não de Cristo. Ele não fez absolutamente nada de errado. Ele em tudo, ele obedeceu. Em tudo, ele foi fiel ao Pai. Tenho dito que Jesus Cristo é o último Adão. O primeiro Adão foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas esse era o plano de Deus para nos resgatar. Do seu próprio Filho, vir ao mundo em carne e sangue,
para nos resgatar. E aí, irmãos, quando a gente pensa sobre isso, a gente imagina o seguinte: como esse amor de Deus é tremendo, que Ele, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaríamos, das lutas que teríamos, da desobediência, da rebeldia, da idolatria, Ele continuou com o mesmo propósito de nos criar. Sabe, o plano divino era a única maneira para que fôssemos libertos da morte eterna para a vida eterna. Aí você pensa aí no seu lugar, como eu fiz comigo. Onde eu estaria agora, se não tivesse Jesus no meu coração, na minha vida? Como estaria agora? Quais os valores que estavam nos direcionando? Mas, irmãos, do que realmente nós fomos resgatados? Qual a razão do julgamento divino e da sentença de morte? Igreja, nós fomos resgatados da morte eterna para a vida eterna, porque nós pecamos, porque nós desobedecemos. Então, a razão da sentença de morte foi a desobediência. E nós aprendemos que sentença de morte só pode ser paga com a morte. E ninguém podia fazer isso. Porque no início, na criação, o projeto, o propósito, era que Adão tivesse uma vida de obediência, uma vida de submissão. Mas o Senhor comprova que apesar do primeiro homem ter caído, ter pecado, e o pecado passado de geração a geração, é possível que o homem feito do barro seja fiel ao Senhor. Adore somente ao Senhor eterno. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí, irmãos, se fomos feitos justiça de Deus, será que temos sido compreensíveis com o nosso próximo? Será que temos procurado relevar diversas situações? O que não podemos relevar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada. A palavra de Deus diz o que está escrito, e que significa exatamente aquilo. E essa palavra é válida eternamente. Eternamente. E como igreja de Cristo, nós precisamos estar lembrados disso, para que isso possa ser aplicado à nossa vida. Eu tenho dito aos irmãos que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Porque em casa ninguém usa máscara. Nem mesmo essa máscara aí que vocês estão usando. Eu estou sem a máscara porque estou falando. Todo mundo aqui com a máscara. Em casa nem essa máscara a gente usa. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então em casa nós somos, na realidade, aquilo que somos. Será que estamos sendo da mesma forma nos demais lugares? Na igreja, diante das dificuldades? Também está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, tinha que ser alguém sem pecado. Mais uma vez, ressalto isso. É por isso que o Filho de Deus tornou-se homem e habitou entre nós. E as Sagradas Escrituras nos ensinam que a maldição é para quem não obedecer à lei, e a bênção para aqueles que obedecem à lei. Amém? Aleluia. O nosso texto básico ratifica que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Então o resgate foi pago. Assim cada pessoa está livre para deixar de viver na prática do pecado.
livre para deixar de viver na desconfiança, na dúvida, livre para deixar de viver da maneira como vivia antes, agora procurando viver uma nova vida em Cristo Jesus. Outra coisa, irmãos, escute isso, a lei, ela não é maldita, a lei não lança maldição em ninguém. A desobediência tem como consequência a maldição. Então não é a lei que amaldiçoa, mas é a desobediência que traz as suas consequências. Nós sabemos que o homem por si só não tem nenhuma condição de cumprir a lei. Hoje nós estamos no período da graça. E todo aquele que está em Cristo Jesus torna-se habitação do Espírito Santo. O sistema mudou. Agora não mais o período da lei, mas o período da graça. E os mandamentos, pastor, estão válidos? Somente um que não está válido é o mandamento de guardar o sábado. Porque Jesus disse que Ele é Senhor até do sábado. Ele nos ensinou não mais o sétimo dia, mas o primeiro dia. Então o Senhor fala conosco no Novo Testamento, o Senhor fala conosco no Antigo Testamento. Ele nos ensina, Ele nos adverte. A palavra edifica, a palavra consola, a palavra exorta. É o Espírito Santo, irmãos, aquele que nos capacita para que possamos cumprir os princípios divinos em nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo não poderemos. Então alguém que não está em Cristo não pode, não consegue servi-lo. É necessário estar em Cristo. O Senhor preparou todas as coisas, entregou-se a si mesmo em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, como diz o texto, para que sobre nós fosse derramado da verdadeira justiça e santidade proveniente do próprio Deus. Mais uma vez, eu ressalto que somente em Cristo Jesus nós poderemos viver na presença do Senhor. Sem Cristo, ninguém consegue. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Não existe nenhum outro nome no céu, na terra, nenhum outro nome no universo pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Agora, irmãos, o plano divino é para que ninguém esteja debaixo de maldição, mas para que todos vivam debaixo de bênçãos. E o inimigo da nossa vida, que é Satanás, ele investe pesado para minar a nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor. Pense nisso, o maligno age para minar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. É por isso que não podemos aceitar absolutamente nada que venha nos afastar dos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Não podemos aceitar, irmãos. Não somos perfeitos, mas o nosso olhar está sendo para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele sabe os nossos limites. O Senhor não permite que venha absolutamente nada além daquilo que podemos suportar. Diante da tentação, Ele nos dá o escape. Ele é poderoso. Então, o agir divino tem propósitos imediatos, também tem propósitos eternos. As promessas divinas, elas são promessas para o dia de hoje, para o dia de amanhã e para a eternidade. Lembra-se da situação do primeiro rei de Israel, Saul. Saul se apressou, e antes que o profeta chegasse, ele queria sair para a batalha. Samuel disse que estaria lá, e ele mesmo ofereceu holocaustos ao Senhor, quando ele não podia fazer isso. E aí quando Samuel chega, parece que a gente fica assim na mente, imaginando, né?
Samuel dizendo: mas o que foi isso que você fez, Saul? E por que você fez isso? O Senhor não aceita, não quer mais você como rei. Ele ia ratificar hoje que a sua família iria prevalecer, que o seu reinado iria prevalecer. Aí a gente lembra de quê? Das palavras do profeta, quando ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí a gente vê o seguinte, que o Senhor, Ele dá um valor tremendo à obediência. O Senhor nos mostra que é primordial, se quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus, se verdadeiramente é uma nova criatura em Cristo Jesus, então tem que existir obediência. Sem obediência é impossível ser submisso ao Espírito de Deus. Sem obediência é impossível parar e perceber que há um erro e que precisa voltar a caminhada, que precisa caminhar diferente. Importante, o homem desobedeceu e toda a consequência que nós temos por conta da desobediência do mundo, do homem, aleluia. Está resgatado, olha irmãos, vejam bem, tem uns ensinamentos aí que não são verdadeiros, que diz o seguinte: você é crente em Cristo Jesus, você já foi resgatado, então acaba com esse negócio de pedir perdão ao Senhor, acaba com esse negócio de ter medo de pecar. Não, você não peca mais, você pode fazer qualquer coisa, você já está garantido, já está selado. Não, não é assim. O Senhor diz que é preciso perseverar até o fim. O Senhor nos ensina que a nova criatura, ela não pode mais conviver com a prática do pecado. A nova criatura é luz. Não há comunhão da luz com as trevas. Irmãos, em momento algum, a palavra de Deus nos diz que podemos fazer exatamente aquilo que queremos. Nós somos livres, mas livres no sentido, se estamos em Cristo, precisamos viver conforme os seus princípios. Então, estar resgatado da maldição da lei, em momento algum, significa que em Cristo nós estamos imunes do pecado. Não, irmãos. Alguns falsos mestres, falsos profetas têm ensinado aí. Então, igreja, cuidado com aquilo que você está vendo e ouvindo na televisão. Cuidado com os estudos. Às vezes quando chega alguém, eu estou fazendo um estudo bíblico, aí eu já, meu Deus, aí eu não falo assim para a pessoa ver não, diz, onde é o estudo bíblico? Qual é o estudo bíblico? De onde é? Aí diz de onde é. Digo, irmã, peraí, cuidado. É preciso que a gente tenha cuidado, irmãos. Porque a pessoa pega um texto isolado, e daquele texto isolado, ele quer fazer com que aquele texto, ele faça aquilo justamente que ele precisa, que ele acha que precisa ser feito. Lamentavelmente, alguns querem tratar das consequências. Mas Jesus Cristo veio, e Ele veio para tratar da causa do pecado. E Ele foi na raiz. Ele foi na raiz para que a cura fosse completa. Quando eu entendi que, quando Deus estava fazendo algo extraordinário na minha vida, eu ainda não era pastor. Quando Ele me fez entender que a morte de Cristo foi a minha morte, e que Ele se fez maldição por nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Verdadeiramente, o Senhor se fez maldição por nós. Agora, sabe qual tem sido o problema? Muitas vezes nós estamos aceitando os sintomas da maldição e achando que aquilo é muito natural. E aí eu estava lendo um livro de Marilyn Hickey, e eu entendi que era necessário que eu declarasse tudo aquilo. Declarasse, porque no reino espiritual, aquilo que a gente fala e que a gente faz é que tem valor.
Eu estava em casa sozinho, estava no jardim, uma cadeira, aquela cadeira de balanço que a gente descansa bem, uma outra cadeira na frente, colocando os pés para cima. E ali eu comecei a orar, falando. Comecei a declarando que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador. Declarando que o amor de Deus, declarando a dependência ao Senhor. E aí, quando eu comecei a falar e dizendo assim, em nome de Jesus, eu quebro, anulo, desfaço todo sintoma de maldição hereditária sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos. No jardim da casa, do lado direito, meu vizinho tinha um pé de coqueiro. E naquele canto ali do muro, eu tinha uma antena de rádio amador. E do outro lado, o outro vizinho tinha uma mangueira no jardim. Irmãos, do lado de cá, do coqueiro, havia como se fosse uma briga das folhas, uma ventania diferente, e a mangueira aqui do lado parada. Um arrepio terrível, uma presença, sentindo algo horrível. Eu não podia correr, eu não podia desaparecer. E meu pai me ensinou que a gente tinha que enfrentar tudo na vida. E eu continuei orando, faltou energia. E eu continuei. E aí quando eu estava terminando, a energia voltou, não tinha mais aquela nuvem ali em cima próximo ao coqueiro. E o Senhor me deu uma visão, 2 visões. A primeira visão que o Senhor me deu era como, não tem aqueles matinhos, né, que nasce no jardim, aí a gente chega, mexe para um lado, para o outro, aí tira, ele sai com a raiz, não é? Aí a raiz dele sai a raiz assim com a areia, com a terra, não é isso? O Senhor me mostrou como se fosse uma corrente bem grande, como se fosse a corrente que estava segurando o navio no cais. Só que essa corrente era de sangue. Era uma corrente que mostrava sangue, aquele sangue escuro, aquele sangue preto, outro avermelhado ali. E aquela corrente, ela era retirada pela raiz. E aquela corrente, ela levantava. E eu via as raízes. E aí o Senhor me deu uma visão do anjo lá no muro. Ele ia rodeando a casa toda, ele ia e voltava. A partir daquele momento, algo tremendo aconteceu na minha vida. Eu não consegui mais ficar com raiva de ninguém. Eu não consegui. Você pode olhar para mim, às vezes dizer, se eu estou falando firme, daquele jeito. Pastor Carlos, não consigo, gente. Eu não consigo. Não consigo ter raiva de ninguém, nem mesmo dele. Só do inimigo da nossa vida. E ali houve uma mudança na minha vida. Houve uma mudança na minha vida como servo do Senhor. E dali, há poucos anos depois, o chamado para o ministério foi algo que eu não podia dizer não. Muito embora tenha passado a minha vida dos 9 anos aos 38 anos de idade, dizendo não. Eu não sei se você está aceitando sintomas de maldição na sua vida. Eu não sei. Eu não sei se você está sendo uma pessoa chata, encrenqueira, rabugenta. O Senhor não criou você para ser isso, não. No início, eu falei do livro do Demos Shakarian, O Povo Mais Feliz da Terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. A presença do Espírito de Deus, ela é real na nossa vida. Estar em Cristo não é uma ilusão, mas é uma realidade. Estar em Cristo é uma realidade tremenda. É uma demonstração
maravilhosa do poder e do amor de Deus. Verdadeiramente Jesus se fez maldição. Ele tomou o nosso lugar. Isso aí foi algo que Deus tinha falado comigo. Quando eu estava enfermo, estava num determinado lugar, numa reunião de oração, e ali o Senhor mandou que eu me levantasse, fosse lá na frente e agradecesse pela minha cura. Jesus amado. Eu consegui ficar de pé, fechava a mão aqui assim, fazendo força, e o máximo que eu conseguia andar era assim. Cheguei lá na frente, eu disse: irmãos, eu estou aqui agradecendo ao Senhor pela minha cura. Todo mundo ficou. Hã? Agradeci ao Senhor. Aí voltei para o meu lugar. E todo mundo olhando, esperando que eu sentasse. Fui lá, me sentei. Aí terminou a reunião. Aí o responsável da reunião chegou e disse para mim, disse: rapaz, eu vou pedir uma coisa para você. Passa um tempo sem vir aqui. Porque como é que você está assim? Você vai lá na frente e dá um testemunho agradecendo a Deus pela sua cura. Aí quando ele estava falando, eu estava aqui pensando: Senhor, o que é que eu vou dizer? Aí o Senhor disse para mim: fala para ele que o meu filho já levou a sua enfermidade. E o que você tem são apenas os sintomas da enfermidade. Aleluia. E na semana seguinte eu estava lá. Mas eu não estava mais andando assim não. Já andava um pouquinho mais, sabe? Eu digo o seguinte, isso é uma experiência minha. Eu digo que o Senhor prefere operar na cura do que no milagre. O milagre é instantâneo e a cura é gradativa. E a cada momento Ele vai trabalhando na nossa vida. E quando chegou o ponto de eu recobrar todos os movimentos, eu poder me baixar, me levantar, eu poder levantar minhas mãos para tirar uma camisa, eu poder, depois do banho, me enxugar, sem precisar da ajuda de Damares, sem ficar mais na porta do escritório, porque não tinha força para virar a fechadura. Deus começou a me mostrar que tudo de bom Ele tem para a nossa vida. As coisas materiais são consequências. O mais importante do nosso viver é a nossa vida espiritual. Existem coisas que eu fico lembrando, fica na minha mente. Eu fico lembrando. Eu não esqueço o dia que eu cheguei em casa, com muitas dores, cansado. Aí o Murilo, desse tamanho assim, veio com um joguinho de damas para mim e disse: pai, vamos jogar. Se fosse hoje, Murilo, com todas aquelas dores eu teria jogado. Todas aquelas dores eu teria jogado. Porque o tempo, irmãos, ele não volta. O tempo ele não volta. Os nossos filhos crescem. Eles amadurecem. Eles nos dão alegria. Você não pode imaginar, igreja, a minha alegria, meu orgulho de ter o meu filho aqui comigo. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei. O meu filho com quem eu tenho aprendido. Eu fico sentado ouvindo ele ministrar a palavra, vendo ele ser usado pelo Espírito de Deus, e o Senhor ministrando a minha vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus, Ele nos resgatou da maldição da lei, para que pudéssemos viver uma nova vida. E viver essa nova vida não significa abandonar tudo que existe na terra, não. O Senhor preparou o melhor, para que pudéssemos desfrutar do melhor. Mas nunca esqueça, as coisas materiais não são as mais importantes.
Se você tiver muitos bens, muita coisa, se você não tiver paz, de que adianta? Se não tiver o Senhor na sua vida, de que adianta? Igreja do Senhor, a visão que importa não é a nossa visão, mas a visão de Deus em nos conceder a vida eterna. O trabalho de convencimento realizado pelo Espírito Santo é um trabalho contínuo. Ele não cessa. Viver sob a direção do Espírito Santo é determinação divina. Mas viver sob a direção do Espírito Santo não significa que não cometeremos erros, cometeremos sim. Mas precisamos ter a hombridade, a humildade de dizer: errei. Eu me arrependo porque errei. Chegar junto da pessoa e pedir perdão. Alguns anos houve uma determinada situação na igreja, e que depois de passados alguns anos, alguns meses, eu vi que não tinha sido verdadeiramente justo com uma determinada pessoa. E aí eu encontrei esse irmão na rua, pedi perdão a ele, e fiz um convite. No domingo será a ceia do Senhor. Eu gostaria que você estivesse lá. E naquela época nós só tínhamos um culto de manhã, um culto à noite. A igreja estava super lotada. E daqui eu me dirigi ao irmão, e diante de toda a igreja eu pedi perdão. Você não imagina como aquilo me fez bem. Você não imagina o peso que saiu. O Senhor não tem peso para colocar sobre a gente. Ele tira, Ele restaura, Ele transforma. Aquele que está em Cristo não pode desprezar em momento algum os ensinamentos divinos. Aquele que está em Cristo precisa aproveitar cada momento para ministrar a palavra do Senhor, testemunhar da grandeza e do poder do nosso Deus. Igreja, não esqueça que o novo nascimento não anula o velho homem. A nova criatura é que ela tem que prevalecer. E a palavra nos ensina que precisamos mortificar o velho homem. Mortificar o velho homem a cada momento da nossa vida. Significa em todo momento, agora. Tem que mortificar o velho homem. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não mortificar o velho homem, ele vai se levantar. E vai ser terrivelmente pior do que era antes. Então, eu começo a encerrar dizendo: igreja amada do Senhor, vale a pena perseverar. Vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena dizer não a tudo aquilo que parece vantagens maravilhosas, extraordinárias, mas que são contrárias aos princípios divinos. Nós somos espírito, alma e corpo. Sabe o que acontece? A gente cuida do espírito e cuida do corpo, esquece da alma. A alma é o centro das emoções. É para isso que existem os psicólogos. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o psicólogo dos psicólogos, é verdade. Mas se não fosse para recorrer, eles não estariam aí. Cuidado. O Senhor diz que é para o corpo e a alma, corpo, alma e espírito serem preservados, serem conservados, irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que louvor. A nova criatura, igreja, ela tem que prevalecer sobre a velha criatura. Não tenha dúvida de que a luta continuará, mas a determinação da mente e do coração é fazer com que a nova criatura vença a velha. É entender: eu não posso dar lugar para determinada situação na minha vida, porque essa situação não será do agrado do meu Deus. E aquele que deu a vida do próprio filho é o que mais a pessoa
pessoa fere, vou usar esse termo, quando ela não está agindo como uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas não esqueça do seguinte: por nós mesmos não poderíamos fazer nada, mas a presença do Espírito de Deus, o Senhor nos dá todas as condições para que possamos vencer o dia mal, para que possamos permanecer fiéis a Ele. O maior testemunho de vida da nova criatura, sabe qual é? A presença de Cristo em seu viver diário. Nem todo mundo é do mesmo jeito, nem todo mundo tem aquela resposta mansa, suave, né? Eu já melhorei muito, aleluia, glória a Deus. Ainda oro, Senhor, essa voz assim que sai arrebentando. Às vezes a resposta aqui já vem na hora, né? Oh, Senhor, tem misericórdia. Como é que você está vivendo? Você que ainda não reconheceu e declarou a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, a decisão é pessoal. E agora é uma oportunidade que o Senhor lhe dá para que você possa se reconciliar com Ele, para que você possa abrir o seu coração e declará-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Eu separei cinco coisas que elas não podem faltar em nossa vida, e a gente não pode esquecer. A primeira delas é que o conteúdo do Evangelho é Cristo. Amém? O conteúdo do Evangelho é Cristo, e Ele não muda nunca. O Evangelho exige fé de cada pessoa que está em Cristo. Terceiro, para Deus, a obediência é indispensável na vida da nova criatura. Quarto, Jesus Cristo, Ele veio tratar da causa da desobediência em nossa vida. Ele trata da causa, e sem dúvida alguma Ele trata das consequências, mas Ele primeiro trata da causa. Qual tem sido a causa das dificuldades na sua vida? Quinto lugar, a lei nunca foi maldita. A desobediência à lei é que gerava a maldição. Maldição da lei, porque o homem não podia cumpri-la. Mas a lei, ela nunca foi maldita. Maldita era o resultado da desobediência à lei. Meu amado irmão, minha amada irmã, que todos nós estejamos acordados, estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, as mudanças que Ele tem para operar, as coisas novas que Ele tem para nos dar. Coisas novas não são coisas, uma interpretação diferente da palavra, não. Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor lhe abençoe grandemente. Não tenha nenhuma dúvida que tudo isso que nós estamos vivendo são preparativos para a segunda vinda de Cristo. Mas não esqueça, eu creio que antes, sem dúvida alguma, que antes da segunda vinda, conforme a palavra nos mostra, a igreja será arrebatada. Nós temos um encontro marcado com o Senhor. Nós não temos pressa, mas temos um encontro marcado com Ele. E viveremos com Ele eternamente. Amém? Amém? Fiquemos todos de pé.